Boa noite para quem está nos acompanhando. Nessa live, nós estamos iniciando hoje um ciclo muito legal de conversas com secretários da gestão da Luiza Erundina em São Paulo. Gente que teve à frente daquela gestão incrível, foi uma gestão popular, com participação democrática. A Luiza foi eleita em 1988, a primeira prefeita da cidade de São Paulo, a melhor prefeita que essa cidade já teve, numa gestão incrível. Uma mulher que ninguém acreditava, nordestina, assistente social, de esquerda, no fim da ditadura. Todo mundo dizia era azarão e a Luiza ganhou aquela eleição. Foi incrível, fez uma gestão todo o tempo sem maioria na Câmara dos Vereadores, com minoria, enfrentando as máfias e deixou um legado impressionante na cidade de São Paulo, uma memória coletiva que existe até hoje nas periferias, nos bairros. Nós estamos fazendo um debate para esse ano, a construção de uma pré-candidatura que está em debate dentro do PSOL, com movimentos sociais, minha com a Luiza Erundina, e a gente decidiu fazer um bate-papo com várias pessoas que ocuparam um papel-chave naquela gestão da Luiza. Então eu procurei várias pessoas que foram secretários, diretores naquela gestão, junto com a Luiza, e hoje nós estamos começando esse ciclo. Vários já aceitaram, o Néder, que deve ser o próximo na semana que vem, que foi secretário da Saúde, a Raquel Ronick, que foi diretora de Planejamento, a Hermínia Maricato, que foi secretária de Desenvolvimento Urbano, o Chico Malfitani, que foi secretário de Comunicação da gestão da Erundina na época. Enfim, várias pessoas que a gente tem falado, conversado, que estão se envolvendo nesse debate para pensar São Paulo hoje. E bom, hoje o meu primeiro convidado foi justamente o Lúcio Gregori, uma figura incrível, uma referência, engenheiro, mas que trabalhou na área de transporte, foi secretário de transporte da Luiza, idealizou o projeto de tarifa zero na gestão de São Paulo, que foi enviado para a Câmara, debateu, praticou, tinha CMTC na época, quem é de São Paulo sabe, o processo de municipalização do transporte. E vou ver se o Lúcio já chegou aqui, se eu acho ele, vamos ver. Ainda não. Deve estar chegando. Eu falei com o Lúcio agora há pouco para ele conseguir entrar aqui na live. Daqui a pouco eu verifico de novo, ver se ele já está na área. O Lúcio, que tem uma experiência incrível também, foi uma referência do movimento de luta por transporte público, do movimento Passe Livre, e todo o debate de um transporte sendo tratado como direito e não como um objeto de lucro de empresas que atuam como máfias. Aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, com o Barata, que chegou a ser preso, uma máfia desbaratada, aqui com a família Ruas, o Grupo Ruas, que é uma corporação, na verdade um cartel, que montou essa máfia enraizada no poder público em várias gestões que passaram. E por isso eu convidei o Lúcio para fazer esse bate-papo. Deixa eu ver aqui de novo se eu acho o Lúcio Gregori. Vamos ver. Deve estar com alguma dificuldade ou deve estar entrando. Já virou rotina, né? Essas coisas, essas dificuldades técnicas de live. Quando não é a internet que cai, é a gente que não consegue conectar alguém que a gente quer conversar. Outro dia eu vi a Dilma, isso daí viralizou, vocês devem ter visto também, entrando no ao vivo e ela não sabia que estava ao vivo, falando com a assessora. Enfim, as dificuldades da comunicação em tempos de pandemia. Mas vamos lá, eu não vou desistir não, eu quero falar com o Lúcio Gregori hoje aqui. Deixa eu ver se eu já consigo localizar ele. Lúcio, se você estiver me assistindo, se você estiver aqui e estiver assistindo, faz um comentário qualquer aí na live, só dá um oi, que aí eu consigo te puxar para
para a live. Ah, tá aqui. Já consegui puxar o Lúcio. Tá entrando. Alô? Boa noite, Lúcio. Como é que vai, Boulos? Tudo bem? Tudo bem, meu caro? Poxa, muito prazer falar contigo, viu? Igual, puxa vida. Acho que é a primeira vez que a gente fala assim vis-a-vis, não é? Já nos cruzamos aí nas esquinas da vida, mas nunca tivemos a oportunidade de tomar uma cerveja ou de conversar sobre as coisas. Muito bom, muito bom. A primeira de muitas. Isso. Lúcio, meu caro, primeiro te agradecer por ter topado esse bate-papo. Eu estava aqui apresentando agora. Nossa conversa é a primeira de uma série que nós vamos fazer com pessoas que ocuparam um papel-chave nas secretarias, na gestão da Luísa Erundina, para a gente retomar um pouco a memória daquela gestão, do que foi. Ele foi direto, né? Aquela. Você está conseguindo me ouvir, Lúcio? Tô. Eu estava falando aqui por causa da minha iluminação. Ah, não. Você tá bem, viu? Tá boa. Tô conseguindo te ver bem. Mas, enfim, nós vamos fazer esse bate-papo. Já convidei várias pessoas. Semana que vem vou estar com o Carlos Neder, que foi teu colega no secretariado na área da saúde. E a ideia, Lúcio, é recuperar um pouco da memória daquela gestão popular da Luísa e também pensar os desafios da cidade hoje. Eu já li muitos textos teus, muito artigos teus sobre tarifa zero, que foi uma das coisas marcantes da proposta que vocês fizeram naquela época na gestão. Então eu queria começar, Lúcio, você podendo falar aí livremente de como que foi a gestão Luísa Erundina. Qual foi o projeto de tarifa zero? Porque você sabe que é tratado até de uma maneira pejorativa como algo utópico, impossível, impraticável. Quais os maiores desafios que vocês enfrentaram para apresentar aquele projeto? E como que você enxergou a atuação na área do transporte público, na mobilidade e na gestão Erundina? Bom, primeiro agradecer o convite a você e a todos aí do PSOL e agradecer também a todos aqueles que estão aí ouvindo a paciência de mais uma vez ouvir falar sobre esse assunto. Olha, eu diria o seguinte, eu vou falar alguma coisa do governo Erundina em geral e depois, em particular, eu vou focar na questão da mobilidade e os projetos que ela fez e as realizações que aconteceram no seu governo. Eu acho que o governo da Erundina teve uma característica absolutamente marcante, que foi as formas organizadas da sociedade não consideravam-se apenas demandantes do governo da Erundina, mas ela passou a ideia de que as organizações sociais, do modo geral, eram participantes, proponentes e, em alguns casos, cogestores das coisas públicas municipais. Isso muda inteiramente a relação entre o governante e os governados. A outra coisa importante, eu usei a palavra governante e governado de propósito, para dizer que não tem nada a ver com gestor e gerenciados, que é uma moda falada aí por uns e outros, denominados sociais-democratas e quejandos, que falam de gestor, como se a coisa pública fosse apenas uma questão de gerenciamento. E Erundina exatamente saía completamente dessa ideia, entrava com a ideia de governar, mas governar também não é fazer as coisas que eu acho que tem que ser feitas, ponto. E vocês aí, governados, obedeçam. É o oposto do gerenciamento, né? Com óbvio viés autoritário. Não. Governar para Erundina significava que a população em geral, e isso independentemente de quaisquer condições, e os movimentos organizados eram participantes e proponentes do governar. Para dar um exemplo disso, eu vou pegar 3, 4 projetos que foram típicos dessa maneira de agir do governo Erundina. A um só tempo,
em que pese o fato de eleita por uma fração, no caso não era eleição em 2 turnos, cerca de 30 e pouco por cento da população votaram em Erundina e ela ganhou a eleição, embora ela tivesse ganho com uma fração, obviamente, mais progressista da sociedade, ela deixou claro que ela fazia um governo para todos. Inclusive, isso foi um dito do governo Erundina. Agora, governo para todos não quer dizer governo para alguns, quaisquer que eles sejam de qualquer lado. É para todos efetivamente. E isso, então, significava que ela dialogava com todos os setores da sociedade paulistana. Se fossem dos movimentos ditos populares, fossem de outros setores, pelo que ela até era mal compreendida num certo momento, porque ela sentava-se com o empreiteiro de obra da maneira mais democrática e tão democrática quanto ela sentava com um dirigente de um movimento popular reivindicador de melhores habitações, mais coleta de lixo ou o que fosse. Muito bem. Um exemplo de projeto dessa natureza é o programa MOVA, Alfabetização de Jovens Adultos da Secretaria Municipal da Educação, à época de Paulo Freire, e que prosseguiu posteriormente com o seu sucessor, que já é bastante conhecido também. O programa da construção do mutirão em autogestão, da Secretaria de Habitação. Esse é um projeto fantástico. A tal coisa da autoconstrução, muitas vezes vista como uma coisa de pobre fazendo força para construir a sua própria casa, mas, na verdade, era uma forma pela qual a prefeitura colocava à disposição da população técnicos, especialistas, materiais, etc., e juntos com eles, gerenciando conjuntamente, faziam as edificações em projetos geridos e executados conjuntamente pela população e futuros moradores. Que, obviamente, por conta de não haver lucro em jogo, é claro que o custo dessas obras era muito menor do que o habitual. O que propiciava 2 coisas: construção com o mesmo valor, construir mais habitação, e, segundo lugar, promovia um processo altamente forte, politizado, de conscientização do que estava acontecendo naquela obra e como é que se faz uma obra e assim por diante. Né? Era uma maneira de politização efetiva da população. Um outro exemplo foi a municipalização da saúde. Né? Naquela época ainda não estava totalmente organizado o SUS. E na cidade de São Paulo já foi feita a municipalização da saúde com a criação dos conselhos gestores de saúde, né? Que todo mundo já conhece. Um outro caso foi a das casas de cultura. A Marilena Chauí se refere a isso. Marilena Chauí, na época, era secretária da Cultura. Em que elas eram garantidas e sustentadas pela prefeitura. Mas quem concebia e organizava a Casa de Cultura era a população demandante. Veja que curioso. Eles falavam, a Casa de Cultura vai ser assim, assado, frito, cozido, nós queremos isso, queremos blá, blá, blá. E vocês aí gerem esse negócio. Ok? Então, veja bem, portanto, não é uma participação qualquer, né? É uma participação com forte dose de decisão, né? de proposição e de gestão, inclusive. Né? Isso significa uma mudança política muito mais profunda do que se imagina. E essa eu acho que foi uma das características mais marcantes do governo da Luiza Erundina. Agora, baixando agora o foco um pouquinho, ou mudando o foco, melhor dizendo, né, para a questão da mobilidade. A campanha da Erundina, é preciso dizer que a Erundina foi candidata minoritária do PT, né? Ela era da turma minoritária. O candidato oficial lá, digamos, da turma de cima, era o Plínio de Arruda Sampaio, na época era petista. E ela acabou ganhando a convenção, que realmente foi um... Então você pode imaginar o quanto a burocracia partidária ficou satisfeita com isso e como ela participou animadamente da campanha da Erundina, não é verdade? Você conhece o que são as burocracias e essas características partidárias. E ela fez uma campanha extremamente paupérrima, mas, de fato, um dos focos da campanha
era a questão do transporte coletivo. Posto que um problema que já vinha de anos e anos e anos. Para você terem uma ideia, desde 1980, grosso modo, 10, 12 anos atrás, a frota de ônibus não tinha mudado um ônibus a mais. Estava no mesmo número. E a população tinha crescido uma barbaridade. Então o sistema estava absolutamente dantesco. A tarifa altíssima. E numa época, é importante frisar, a inflação era altíssima naquela época. Então o reajuste tarifário era toda hora. Os valores tarifários muito altos e difíceis de você avaliar corretamente, porque a inflação comia todos os custos, deformava tudo quanto é coisa. Então, a campanha, e por uma tradição já do PT também, a campanha teve uma forte, vamos dizer, caracterização de que o transporte ia ser um dos focos do projeto de governo. Acontece que a Erundina ganha a eleição, né? Para a surpresa de todos, e inclusive acho que dela mesma, da época, né? E numa época complicada, era importante você ter... Faça a seguinte consideração, vocês ouvintes. De cada 10 paulistanos que votaram, 7 não tinham votado na Erundina. E só porque não, 3 porque não tinha segundo turno na época, né? Não tinha. Então, cada 10, 3 tinham votado nela, e 7 não. Imagina o que é governar uma cidade com essa condição, com um problema com o transporte desse tamanho. E a coisa da tarifa era já, desde longa data, uma bandeira do PT de que tinha que ter uma tarifa mais acessível, subsidiada, etc, etc. Existia um grupo de transporte no PT que fez vários estudos, e nós vamos ver depois quando falarmos da chamada municipalização. Então, o que acontece? Chega lá, a prefeita assume, é nomeada a Tereza Lajou como primeira secretária de Transportes, e vanja vai, vanja veio, não dá para você resolver esse problema de um dia para o outro. Então, passado uma temporada, os ônibus continuavam hiperlotados. Gente, eu tenho fotos da época que eu fiz ao vivo e a cores, andando literalmente na capota de ônibus. Tá? Era uma coisa absolutamente dantesca a situação do transporte na cidade de São Paulo. Então, passado uma temporada, isso se resolveu, a Erundina resolveu fazer uma mudança de secretaria, nomeou um novo secretário, o Ademar Giannini, hoje já falecido. Ele fez uma série de coisas, mas por variadas razões entrou em colisão em algumas coisas que a Erundina tinha como não podia mexer, questão de dúvidas sobre como é que estava sendo o relacionamento com certos setores, etc. E ele acabou saindo e eu acabei assumindo em caráter provisório a Secretaria de Transportes. E é interessante falar uma coisa, viu, Boulos? A Secretaria de Transportes era uma coisa curiosa. Era um dos secretários, e eu depois comprovei isso, que mais aparecia na mídia. TNTT, o secretário de Transportes, aparecia na TVA, TVB, TVC, falando sobre coisas, etc. E é claro que a mídia chamava toda hora o secretário de Transportes, sobretudo da Erundina, porque ele tinha que chegar lá e dizer e as coisas continuavam uma bela porcaria, porque era difícil de resolver o problema de um dia para o outro. Então chama ele aí, porque é mais um desgaste para a prefeitura. Mas, ao mesmo tempo, era um sujeito de alta visibilidade que politicamente pode ser, para quem tenha pretensões eleitorais, alguma coisa de interessante. Então, de um lado, o cargo de secretário era ambicionado. De outro, não. Porque, ao mesmo tempo que ele aparecia para burro, ele não mandava coisa nenhuma. E digo por que ele não mandava coisa nenhuma. Porque ele estava sentado numa cadeira e tinha 2 empresas que ele tomava conta. A CMTC, que era a concessionária e gestora do sistema, e a CET, que era a que tomava a engenharia de tráfego. Do trânsito. Essas 2 empresas tinham lá um contrato feito pela Secretaria de Transporte, o secretário assinava e ponto. A CMTC cuidava do transporte e a CT cuidava do trânsito. E o secretário cuidava do quê? Cuidava de falar abobrinha na televisão, porque ele não mandava coisa nenhuma. Tanto isso é verdade que, frequentemente, os prefeitos nomeavam primeiro o presidente da CMTC,
depois nomeava o presidente da CT e depois nomeava o secretário aí para ele tomar conta do quê? O secretário tomava conta dos táxis, que era uma coisa complicada, só dava desgaste, né? E assinava os contratos para repassar o dinheiro para a CT e para a CMTC. Para você ter uma ideia, em São Paulo, o comando de trânsito, de fiscalização de trânsito, era do comando da Polícia Militar. Então tinha um coronel nomeado pelo governador, que era o comandante que fiscalizava o tráfego na cidade de São Paulo. Então o secretário de Transportes e o presidente da CT tinha que pedir, por favor, para o coronel, para ver se ele ia na rua tal fazer a fiscalização. Se ele achava que sim, ele ia. Se não, ele não ia. E não devia satisfação para nenhum deles, né? E tem um adicional. Às quartas-feiras era folga do Comando do Policiamento de Trânsito da cidade de São Paulo. Pasme você, às quartas-feiras eram folga. Que loucura. Você está rindo? É uma loucura, porra. Na verdade, é um delírio absoluto, se você pensar, a maior cidade da América Latina, desse jeito, da parte de transportes coletivos e tráfego, né? Tráfego e trânsito. Bom, tanto isso é verdade que, passado uma temporada, eu lá de... Por que eu virei secretário em tempo parcial? Porque a Erundina chamou um técnico especializado no assunto, ligado ao PT, etc. Ele, tonto não é, ele falou, eu vou sentar aí nessa cadeira e vou comer um desgaste desgraçado, porque não tem jeito esse negócio. Não é fácil de resolver. Não aceitou. Chamou um outro, que era um ex-funcionário da Companhia do Metrô, um arquiteto de renome, que era então diretor, vice-presidente da Emburb, e ele também não aceitou, pasme você. E, ao do outro lado, um grupo de políticos do PT estava louco para pegar a secretaria, por causa daquele aspecto que eu disse a você, da visual, da visibilidade, que era uma forma de você se eleger, etc., alguma coisa aí que era um outro programa de vida, né? Resultado, não saía do impasse. Foi aí que ela me chama e disse, você pode assumir temporariamente. Eu disse, temporariamente tudo bem, até que se resolva e encontre uma solução adequada. Então, eu fui secretário de Transportes Municipal temporário. Sentei lá e concluí isso que eu te falei. Secretário de Transportes não servia para nada. Cheguei, inclusive, a propor à Erundina extinguir o cargo de secretário de Transportes. Palhaçada. Ela disse que não podia, porque você autorizar serviço de táxi e fazer certos controles de fiscalização de tráfego é atribuição do poder estatal. Não pode ser atribuído a terceiros. Então você tinha que ter uma secretaria para fazer isso, no fundo. Burocraticamente fazer isso e repassar o dinheiro para a CMTC e CT. Então não se extinguiu. Então, o que eu quero com tudo isso dizer a você, se de um lado o transporte era um caos, de outro lado era uma proposta prioritária do partido em geral e do governo da Erundina em particular, de outro lado, veja bem, eu sentei lá e às 6 horas da tarde, era na beirada da Avenida Marginal Pinheiros, eu olhava lá pelas 6h30, 7 horas, eu olhava para a Marginal entupida de automóvel, a CMTC, os cacos, o serviço de transporte coletivo, um lixo, e eu falava, o que eu faço aqui? É um negócio, posso garantir a você que é uma situação muito curiosa, para não dizer trágica, ou quase tragicômica, porque, na verdade, aí em seguida pode ser que a TV Globo te chame para você falar blá, 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 blá sobre a questão, o grave problema do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Curioso isso. Pois bem, foi com base nisso que se chega chegamos eu e meus amigos que trabalhavam comigo, Jairo Varoli, Mauro Zubovici e tantos outros, chegamos à ideia de que precisava dar um jeito nesse negócio, para valer. Né? Então, quais eram os 2 problemas cruciais que, aliás, existem até hoje, depois nós vamos falar disso quando chegar no Covid. Porque, pasme vocês, eu estou começando lá em 1990 e pouco, mas a gente vai chegar, espero que em tempo a gente chega. Chega aqui. Pois bem, o que acontece? Nós chegamos à conclusão que não tem jeito, né? Se você
não tiver uma forma de contratação do serviço que separe a tarifa do custo, você não resolve esse problema, porque você tem que fazer uma tarifa que cubra o custo do sistema, que é tipicamente o contrato de concessão clássico que existe em mais de 90% dos municípios brasileiros até hoje, que tem uma cláusulazinha banal que chama-se assim: a tarifa tem que garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Leia-se, ela tem que pagar o custo de tudo, ok? E pior, se você fizer algum tipo de subsídio, se o estudante pagar meia ou não pagar, de onde vai sair o dinheiro? Do cara que paga a tarifa, o que a gente chama de subsídio cruzado. Ou seja, é um sistema burro, ineficiente e cruel com aqueles que usam o transporte coletivo. Tá? No entanto, pasme você, mais de 90% dos municípios brasileiros até hoje usam esse sistema. Nós vamos voltar nisso quando falar do Covid, porque o Covid escancara o absurdo disso aí. Bom, então a conclusão que a gente chegou é que precisa separar o custo da tarifa. E já existia um grupo do PT, grupo de transportes, que tinha um estudo que era aquilo que a gente veio a denominar posteriormente de municipalização, que é você contrata, você freta o ônibus do empresário, tá? Como você freta um ônibus de turismo? Vamos dizer, você é presidente de um clube, Deus te salve desse sacrifício. Só aceitaria se fosse do Corinthians, senão não. Então tá bom, tá bom. Você gosta de sofrer mesmo, né? Então, eu também sou corintiano, tudo bem. Eu ficaria muito satisfeito de saber você lá. Mas então, você... O que eu estava falando? Com o negócio do Corinthians, aí eu me perdi. Você estava fazendo a comparação com a gestão de um clube. Ah, sim. Então, você freta um ônibus, né? Diz, eu vou juntar 30 pessoas e vamos fretar um ônibus e vou para Santos. Você telefona para uma empresa de turismo e pergunta quanto é que custa. O cara vem o ônibus com o motorista, se for o caso, manutenção, tudo certinho, tá? Você não tem nada a ver com esse assunto. Ele te diz, custa R$100 a hora, sei lá, estou chutando um valor. Aí você calcula, blá, 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 chega lá no fim e diz, são R$3.000, ok? Você está ok. O que você pode fazer? Pegar os R$3.000 e dividir pelos 30 passageiros e dar, então, R$100 para cada um, ok? Ou você pode dividir só 1.500. O clube paga 1.500 e o cara paga só 50. Ou, no limite, você pode dizer, tudo bem, o clube paga tudo e você não paga nada. E vai a Santos e volta e não pagou nada. Literalmente, isto é tarifa zero. Né? Ou seja, nós chegamos à conclusão que o jeito era fazer um tipo de contratação do sistema de transporte, tipo fretamento. Você paga o empresário de quem você fretou o ônibus e depois você cobra do usuário aquilo que você achar que pode ou que deve cobrar. No limite, zero. Então, percebeu? Claro. Essa ideia da municipalização já existia, era uma proposta desse grupo de trabalho. Nós juntamos isso com a ideia de que levar a gratuidade a cobrança da tarifa ao seu limite máximo, que é tarifa zero. Né? Com isso, agora, como é que você arranja dinheiro para bancar, posto que, sendo tarifa zero, com certeza a quantidade de pessoas que vai usar o transporte coletivo vai aumentar. E você vai precisar ter mais ônibus, ou seja, o sistema vai custar um pouco mais caro. Se você já não tem dinheiro para cobrir nem o subsídio de um ônibus, que o passageiro já paga a maior parte da passagem, que dirá quando ele não paga nada. Então, vamos ver. Primeira ideia foi uma coisa que já existia há longo tempo como proposta, que é a cobrança de uma taxa transporte, tal como existe na França, desde não sei quando, 1960 e coisas do tipo, tá? No caso, seria uma tributação municipal. Uma tributação nova. Cada empresa que está na cidade
paga uma taxa proporcional ao número de empregados. Posteriormente, na França, eles sacaram que isso não era o melhor e transformaram, paga uma taxa proporcional ao volume de dinheiro que ela fatura, que é mais racional. Senão você acaba penalizando a empresa que tem mais mão de obra. Tá? Mas tudo bem. Feito isso, esta taxa, chamada taxa transparte, vai para um fundo, porque você não pode vincular pela Constituição, você não pode vincular uma taxa ou um imposto a uma despesa. Vai para um fundo com outros recursos e esse fundo banca a tarifa zero. Tá? Essa era a proposta original. Foi para o gabinete da prefeita e o setor da advocacia da prefeitura estudou o assunto e disse, olha, tudo bem, mas pela Constituição de 88 você só pode criar uma taxa nova, municipal, mediante autorização do Congresso Nacional. Não sei se você sabia disso. É bom saber, não. Quando você ficar prefeito, não dá para você fazer taxa assim, tá? Tanto isso é verdade, você lembra da Martaxa? Da taxa do lixo que a Marta criou, né? Aquela é isso. O que foi isso? A Marta Suplicy resolveu fazer uma taxa do lixo. Não pôde, ela teve que pedir autorização ao Congresso. E aí ficou aquela discussão e o Serra fez esse codinome cruel de Martaxa, etc. Tá? Bom, então, pronto, foi embora a proposta da criação da taxa de transporte. E aí? E aí, conversa daqui, conversa dali, Mauro Zubiovícios, que era meu técnico, trabalhava com engenheiro, hoje é professor da Poli, de custos, trabalhava lá comigo na secretaria, desde a Secretaria de Serviço e Obra, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reforma com os impostos que a prefeitura tem. Quais são os impostos que a prefeitura tem? ISS, Imposto sobre Serviço, Imposto sobre Transações de Bens Imobiliários e IPTU, fundamentalmente é isso. Na época, hoje é diferente, hoje o ISS acho que é um dos que mais arrecada. É o que mais arrecada e a cota parte do ICMS que vai para o município é a segunda fonte de arrecadação de São Paulo. Exatamente. O IPTU e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, que não é uma coisinha um pouco significativa. Então, no fundo, restava, na época, o IPTU, que ainda é um imposto que tem margem para aumentos substantivos. Um pequeno parênteses, uma pesquisa do jornal Estado de São Paulo, de 2016-17, mostrou que a cidade de São Paulo tem 3 milhões de contribuintes de IPTU. Ok? Registrou aí? 3 milhões. É bom você saber essas coisas, que depois de prefeito, você saber de cor, hein? Aí, vem a outra. Desses 3 milhões, 22 mil detém 45% do valor imobiliário da cidade. Você já parou para pensar um minuto? O que é em termos de concentração isso? E o quanto isso vai permitir que você mande ver no IPTU que esses caras pagam. Esses 22 mil que detêm 46% do valor imobiliário da cidade, têm propriedades que somam no conjunto, portanto, se fosse cada um igual ao outro, 34 milhões de reais cada um. Ok? Então, claro que tem margem para você cobrar um IPTU substantioso desse pessoal. Tá? Volta lá atrás. A gente não sabia de nada disso, basta dizer que esses números que eu te dei é pesquisa do Estadão de 2000 e pouco. Mas a gente sabia que tinha margem no IPTU para cobrar. Então se fez uma proposta de reforma do IPTU, deu muita discussão, no fim se chegou a uma proposta conjunta, o Amir Cair poderá conversar com você depois sobre isso também, se você quiser. Eu marquei com o Amir já, ele vai estar nesse ciclo aí, já topou então, também. Isso, legal. E aí, com isso se fazia um fundo, porque você não pode vincular imposto à despesa. Então, com o IPTU, com os recursos do IPTU, mais do ITBI, mais do ISS, mais os recursos todos que você recebe do governo federal e estadual, você fazia um fundo municipal de transporte, e esse fundo municipal de transporte bancava a total gratuidade dos serviços. A gente fez as contas, fez umas hipóteses, até otimistas de um lado e pessimistas de outro, que quase 40% dos usuários de carro iam migrar para o transporte coletivo. Não é bem assim,
costuma ser menor, mas a gente fez hipóteses para dar boa margem de folga. Com isso, se fez um projeto de lei que incluía a reforma tributária e se mandou para a Câmara Municipal. É importante dizer para você o seguinte, agora falando de Erundina, porque isso vai mostrar o que é uma pessoa que sabe muito bem o que é fazer política progressista num país como o Brasil, e que tem muita consciência e clareza, embora não seja especialista, que tem esse papo de especialista, técnico, não sei o quê, conversa mole para boi dormir. Vou mostrar para você. Eu fui numa reunião de governo e disse, olha, prefeita, eu estou pensando em fazer uma proposta de gratuidade de tarifa. E vou propor isso aqui no seminário de especialistas aí, de secretários de transportes que tinha todo mês. E o que vai acontecer? Pode ser que essa proposta dê margem a uma confusão danada. Então você fica desde já autorizada a me demitir. Né? Porque você vai dizer, esse cara está louco mesmo, então aproveita e me demite, tudo bem. Ou seja, não sobra para o governo, passa por ser uma loucura minha. Tá, eu falei isso e tal. Mas aí o Paulo Sandrone, que era presidente da CMTC, ele chega para mim, depois da hora do almoço, ele falou, escuta, Lúcio, me explica melhor esse negócio aí. Eu expliquei, e o Sandrone, que não é tonto, é economista também, né? Ele não é tonto não porque ele é economista, ele não é tonto porque ele é o Paulo Sandrone. Aí ele vai e diz, não, peraí, vamos conversar de novo com a Erundina. Acabamos de almoçar na Parque Ibirapuera, nessa época a prefeitura era na Parque Ibirapuera, coisa que ela deixou de ser no governo Erundina, né? Foi ela que mudou a prefeitura do Parque Ibirapuera. Nós fomos lá conversar com Luísa, e a Luísa falou, então explica aí para mim. Eu expliquei em 10 minutos para a Erundina. Ela, que não, de tonta, não tem absolutamente nada, ela sacou na hora todo o potencial duplamente político, né, econômico, de justiça tributária, e uma outra coisa que ela vislumbrou na época. Ela disse, agora a gente vai ter uma coisa que vai entrar um montão de gente na Câmara Municipal exigindo a tarifa zero. Foi a única coisa que ela se equivocou, porque isso não aconteceu de fato. Né? Mostra que os movimentos, etc., também tiveram alguma dificuldade para entender tudo isso. Mas, tirando isso, ela sacou. Em 15 minutos, ela entendeu tudo isso e ela virou para a gente e falou, então toca o projeto. Então, aí a gente tocou, fez a proposta de reforma de PTU, blá, 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 e ela mandou brasa. Né? Ou seja, isto mostra, eu falei isto porque mostra como a figura e a consciência e a praxis política do governante é fundamental em certos momentos. Né? E nós assistimos isso com um sinal trocado várias vezes também, diga-se de passagem. Né? Tem exemplos, se você quiser, depois eu dou alguns exemplos só para dar umas cutucadas, gostosas cutucadas que a gente deve dar em algumas figuras públicas do Brasil. Bom, feito isso, foi para a Câmara. Aí vem uma coisa muito interessante, Bolos. A prefeitura entrou de cabeça nisso tudo, sobretudo Marilena Chaui, Paul Singer. É verdade que se diga, alguns tiveram dúvida, titubearam, porque, puxa, mas zero, é dose, será que? Entendeu? Você vê que mesmo nos setores progressistas, quando você vem com uma proposta do tipo tarifa zero, balança o coreto. Né? Balança. Né? Então, na verdade, a prefeitura fez campanhas de mídia, de televisão, filminhos inteligentes, de bom humor. Fizemos mais de 250 reuniões com movimentos de mais variados tipos da cidade. E aí, o resultado disso, a mídia bateu, né? Aí a ideologia, no estrito senso da palavra ideologia, né? Falsa realidade para você manter as coisas tais como são, a mídia batia de tudo quanto é jeito. Os ônibus vão estar superlotados, não vai ter jeito. Olha, é um besterol que depois, se você quiser, a gente pode enumerar vários deles, né? Uma coisa interminável. Vai haver depredação, porque aquilo que não se paga não se valoriza. Você já entrou no hospital
do SUS, né? Você viu como o pessoal quebra ampola, põe fogo no lençol, né? Porque não paga nada. Né? Mas tinha essa, tinha de tudo, um delírio. Bom, campanha de um lado e de outro, o fato é o seguinte, dia qualquer coisa como 10 de dezembro de 1990, a proposta foi feita em 28 de setembro, em dezembro de 90, o Instituto Toledo Associados faz uma pesquisa e mostra, pasme você, 76% dos entrevistados eram a favor da reforma do IPTU que a gente tinha feito. E 68% era a favor da proposta tarifa zero decorrente dessa reforma tributária. Hã? Se eu fosse racional, se o sistema socioeconômico político nosso fosse a democracia representativa, que representa realmente a voz do povo, o que você diria que a Câmara Municipal faria? Aprovaria de pronto, né? Lógico. Não é? Pois é, ela sequer levou à votação. Hã? Ah, não chegou a ser votado, Lúcio? Não, eles deram uma manobrada aí, fizeram um monte de coisa que era para não dizer não. Entendeu? Para não ter o desgaste do não. Eu achei que eles tinham negado, que tinham. Não chegaram a votar não. Entendeu? Eles simplesmente não levaram à votação. Houve não sei o quê, o presidente não mandou para a comissão não aprovou em tempo, sabe, essas coisas. Tudo faz de conta que, né? E o fato é que não puseram em votação e o projeto não foi adiante. Ok? Então, bom, o que acontece? Isso comprova, em primeiro lugar, com muita clareza, como é que é a distribuição de forças políticas na nossa sociedade. Vamos deixar claro. 75% da população quer uma coisa e a Câmara Municipal faz de conta que não sabe e não põe sequer em votação. Muito bem, com isso, o fato é que a Câmara ficou meio sócia do problema e o vereador Francisco Ítaco Ferreira, que era o líder de governo na época, depois você deve ter ouvido falar dele já várias vezes. Claro, né? Claro, o grande Chico. O grande Chico, ele falou, puxa vida, bem ou mal a Câmara ficou meio sócia do problema, porque a Irundina agora pode sair por aí dizendo o seguinte, eu fiz uma proposta, eu tinha a maioria da aprovação e vocês sequer votaram. Quer dizer, eu não estou conseguindo resolver o problema do transporte porque a Câmara não está dando oportunidade, né? Sabendo disso, ele montou um grupo de vereadores e nós fomos discutir uma lei para fazer pelo menos a municipalização dos transportes, porque os contratos, pasme você, os contratos de concessão estavam vencidos há mais de 6 anos, porque o Jânio Quadro não tinha feito a concorrência quando devia ter feito, né? Mais ou menos Naquela como época, o Haddad. Só para você puder corrigir, Lúcio, eu me lembro que não, porque era muito criança naquela época, mas li que tinha na CMTC mais ou menos 1/3 era gestão direta da prefeitura da frota e o resto era concessão. Era mais ou menos. Como é que era? Explica para nós essa coisa Era o seguinte, tinha a CMTC, que era uma empresa constituída lá na década de 70 para resolver o problema do transporte da cidade de São Paulo. E, de fato, na década de 50. Na verdade, ela teve fases em que a CMTC foi exemplar. Eu andei pela primeira vez em ônibus com suspensão pneumática em ônibus importados pela CMTC, porque os ônibus das empresas particulares eram tudo ônibus sob chassi de caminhão e assim por diante. Bom, ônibus elétricos, mas passado o tempo a CMTC foi se tornando uma espécie de, como é que chama isso? Tem um nome, não me fale agora, quando você faz testa de ferro do setor privado. As empresas, você tem linhas de ônibus que são rentáveis e linhas de ônibus que não são rentáveis. Quer dizer isso, você tem uma linha de ônibus que é enorme e que é assim, entra os 30 passageiros do ônibus, 30 nada, entra 50, né? Entra 50 passageiros no ônibus da entrada, no meio do caminho sobe um e desce um, e lá no fim da linha desce todo mundo. Tá? Então o que teve? Esse ônibus custou X e só teve 40 pessoas que deram tarifa. Ok? E tem o ônibus chamado rentável.
né? Que é um ônibus que sai daqui e anda só 10 quilômetros, e em compensação entra 40 passageiros, no primeiro ponto sai 10 e entram 10. No segundo ponto sai 15 e entram 20. E assim por diante. Então esse ônibus, com uma curta distância, custa pouco e tem bastante receita tarifária. Alto índice de passageiros. Até porque a cobrança era feita por passageiro e não por quilômetro rodado, que é uma outra distorção. Por passageiro. Né? A cobrança é feita por passageiro, não passageiro pela tarifa. Né? Então, cobrança que, aliás, não é feita depois por quilômetro, né? É o pagamento que é feito por quilômetro, né? Mas a cobrança é sempre tarifária. Né? Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, na cidade de São Paulo, todas as linhas não rentáveis iam sendo empurradas para quem? Você que é um homem perspicaz, vai entender rapidamente que eram empurradas para a CMTC. Para a CMTC, lógico. E as linhas rentáveis iam ficando para as empresas privadas. Diga-se de passagem que tem uma coisa, por exemplo, curiosa. Se você é uma empresa de ônibus, você tem uma garagem, vamos dizer, no Largo da Batata, para exagerar, as suas linhas de ônibus são ali em Pinheiros, etc. e tal, e o ponto inicial fica no máximo a 1 quilômetro, 2 da garagem sua. Quando você começa a passar tudo quanto é linha para a CMTC, não importa que linha era. A garagem da CMTC era no Largo da Batata, mas ela ia operar um ônibus que saía de Itaquera, digamos aí, exagerando. Então, só do ônibus sair da garagem até o ponto inicial, tá? Já ele custava uma fortuna sem nenhuma renda. Né? Então, eles com o tempo foram passando todas as linhas não rentáveis para a CMTC, e a CMTC, esses 30% de linha que a CMTC tinha, uma centena dessas linhas, né, eram linhas não rentáveis da CMTC. Só servia para dar prejuízo para a CMTC. O que reforça o discurso ideológico. Está vendo? Empresa estatal, ineficiente, custa muito, e o setor privado eficiente, entendeu? E aí fecha o circuito, digamos assim, diabólico. Né? Assim eram as coisas. Tá? Tudo bem? Deu para sacar a história? Deu para entender perfeitamente. Voltando lá. Então se monta esse grupo, como estava sem contrato, a Câmara desgastada, vamos fazer um acordo aí. Fizemos uma discussão longa e fizemos um projeto de lei instituindo a remuneração por custo operacional. Para não usar custo por quilômetro, porque não é só custo por quilômetro, isso é uma palavra perigosa, é o custo operacional do sistema, aquela história do ônibus fretado. Né? Quanto custa a linha tal, quanto custa a linha tal, blá, blá, blá. Concordaram? Concordaram. Então, uma vez, eu faço uma concorrência e contrato as linhas XYZ com a empresa tal, que vai receber X mil reais por conta de andar tantos quilômetros por mês, com essas linhas de ônibus. Tudo calculado previamente. Tá? Ponto. Se ela transportar os passageiros previstos a serem transportados, ela vai receber 100% do valor devido. Se ela for safada, quiser só faturar sem transportar ninguém, né, só pega o ônibus, anda um quilômetro e não transporta ninguém, que seria uma coisa absurda que poderia fazer, ela só recebe 80% do valor devido. Ou seja, ela vai à falência rapidinho. Tá? Tanto isso é verdade que o Maluf, no auge de sua inteligência, quando ele era inteligente, ou quando ele foi inteligente, não sei, enfim. Bom. Deixa a inteligência. A esperteza. Melhor a esperteza. Isso sim. Ele, na campanha, quando ele foi candidato a prefeito contra o Suplicy, com a municipalização, eu já te conto que a municipalização estava com o Ibope imenso, ele saiu dizendo que era uma burrada, porque os empresários põem ônibus em cima de cavaletes para ficar rodando, e no fim do dia recebia sem ter transportado nenhum passageiro. Ele falou isso, está falado isso, você querer ver. Né? Então, esperto que não sacou que se o empresário fizesse isso, em primeiro lugar, ele não rodava ninguém de passageiro lá dentro. E, consequentemente, ele só recebia 80% do que ele devia receber. Além de ser caricato demais uma coisa desse tipo. Mas, enfim,
Voltando aí. Com isso, a gente conseguiu a aprovação da lei da municipalização, a gente implantou o sistema, né, contratou, fez uma concorrência em 91, seguindo rigorosamente o que foi combinado e negociado com a Câmara Municipal. É bom dizer a você o seguinte, que a negociação com a Câmara Municipal foi negociação mesmo. Eles tiveram que engolir umas e nós tivemos que engolir outras, não teve jeito. Por exemplo, eles exigiram que a empresa só podia participar da concorrência se tivesse garagem de ônibus, prévia. O que é, obviamente, uma safadeza, porque... Para favorecer as empresas que já operavam o sistema. Os que já estão aí, lógico. Fica mais difícil para outro entrar. Claro. Né? Mas não tinha jeito, era isso ou não ia. Então, vai lá. Né? Mesmo assim, entraram empresas que não tinham garagem e iram arranjar garagem depois de ganhar a concorrência. Mas, claro que era uma... De outro lado, a gente também impôs algumas outras coisas para eles. Né? Do tipo, por exemplo, em época de inflação de 20% ao mês, a gente fazia os cálculos e só pagava 9 dias depois. 9 dias em regime inflacionário de 20% é um dinheirão, mas eles acabaram aceitando também. E assim por diante, só para dar alguns exemplos quase caricatos. Bem, implantada a municipalização, o que acontece? A lógica do transporte, que é a remuneração por passageiro transportado, uma loucura, passageiro em sistema de transporte é receita, não é custo. Os contratos de concessão chamam de custo. Daí a tarifa por passageiro, que deve remunerar o serviço. Né? Tanto isso é verdade que o Covid comprovou isso de maneira escandalosa. O que o Covid fez? Diminuiu o número de passageiros. Se fosse custo, teria diminuído o custo do sistema, não é verdade? Não, diminuiu a receita, porque passageiro em sistema de transporte é receita. Bem, voltando. Tá certo? Bom, com isso, o que a gente pôde fazer? Só um parênteses, Lúcio, que eu não sei se a gente vai conseguir voltar tanto à história do Covid, até porque a live, o Instagram coloca o limite de 1 hora na live. Nós já estamos em... eles derrubam a live, né? Depois de 1 hora. Nós já estamos em 50 minutos. Mas eu acho que é importante mencionar essa história do Covid, de que assim, o prefeito Bruno Covas fez um disparate, né, que foi, agora durante o Covid, ter reduzido a circulação, ter reduzido os ônibus em circulação, e com isso ter ônibus que já estão saturados, um sistema já saturado, ter aumentado a superlotação no momento em que você precisa ter mais distanciamento. Só esse comentário em relação ao Covid, mas segue o teu raciocínio, Lúcio. Claro. Eu subi aqui, voltei. No fundo é o seguinte, com esse negócio todo, o fato é que o serviço deu uma melhorada estúpida, a prefeitura pôde pagar as empresas, não cobrar tudo dos usuários, por causa de ter recursos adicionais, e a avaliação do sistema de transporte foi a mais alta na história da cidade. É importante lhe dizer isso. Em dezembro de 1992, o sistema de transporte de ônibus coletivo foi avaliado com 65% de bom, mais do que o metrô na época. E depois caiu sucessivamente até, no final do segundo governo Pitta, está nos níveis de antes da municipalização, aprovação de 2%. Bom, volta, fecha. O que eu quis dizer com tudo isso, Boulos, é o seguinte: transporte coletivo é um negócio muito complicado, de um lado, e muito simples de outro. Segundo, não é um problema municipal. Você que vai ser prefeito de São Paulo, assim espero, tenha clareza disso. É um problema nacional. Basta ver um dia de greve. Dia de greve de transporte coletivo em São Paulo. Daí a 2 dias todo mundo vem, diz, para com isso, a cidade parou, literalmente parou. Então você imagine uma greve nacional de transporte coletivo, o Brasil para. Mas a Constituição de 88, assim como fez a PM, Polícia Militar de Polícia Civil, né, coisa maluca que só no Brasil pode ter, ela também fez do transporte coletivo um problema estritamente municipal. Claro que isso tinha um discurso contra a ditadura, porque a municipalização era uma independência, mas na verdade é para interesses locais, pequenininhos, né? Grupinhos que vão se juntando, fazendo negocinho lá na cidade deles. A mesma coisa, viu, Lúcio? A mesma coisa, desculpa te interromper, mas a mesma coisa foi feita em relação à moradia.
a Constituição, para combater o fracasso do BNH, que burocratizava tudo lá no governo central, municipalizou, mas na prática isso tornou o debate de construção de moradia popular muito mais refém da especulação imobiliária, das empreiteiras locais, que têm mais poder de pressão, assim como as empresas da área do transporte. É isso mesmo, exatamente. E aí ficou esse negócio, na verdade é um problema nacional. E acho que essa é a discussão que vai ter que ser feita, até porque querer resolver problemas só a nível municipal, em alguns casos não dá, já existem soluções desse tarifa zero. Vargem Grande Paulista agora acabou de fazer, Maricá lá no Rio de Janeiro já fez, e assim outras cidades. Mas não dá para resolver isso no atacado. Isso vai ter que ser entendido como problema nacional. E já que o transporte é um direito social, graças ao que aconteceu em 2013, né? Todo mundo fala de 2013, um montão de coisa, mas não falam que na prática o transporte virou um direito social no artigo 6º da Constituição, e direito social só existe se você puder exercê-lo. Por enquanto ele é uma palavra escrita na Constituição, mas isso vai ter que se transformar em uma realidade tal como a saúde como direito social se transformou no SUS. Porque saúde escrito como direito social sem SUS não quer dizer nada, né? E transporte como direito social sem fundos de financiamentos tarifários nacionais e acabar com o contrato por concessão, remuneração para o passageiro, que é essa palhaçada que o convido botou abaixo. E pasme você, a cidade de São Paulo, em 2003, no governo do PT, o que ele fez? Mudou a lei da municipalização e instituiu a remuneração por passageiro. É incrível, incrível. E isso vigiu por 15 anos. Quer dizer, olha, é muito complicado esse assunto da mobilidade, mas dá para entender, você já deve ter percebido, pelo pouco que a gente pôde falar aqui, apesar de 1 hora, é que é um business enorme, movimenta a mobilidade das pessoas do Brasil, movimenta cerca de 750 bilhões de reais ano, dos quais 550 bilhões são devidos ao transporte individual motorizado, automóvel. Aí levado em conta os gastos das pessoas, do poder público e dos planos de saúde por conta dos acidentes que acontecem tanto num sistema como no outro. É uma barbaridade de dinheiro. É um big business, de um lado. Por isso que tantas máfias se organizam em torno dele, né, Lúcio? Aqui, e aliás, no sentido mais atrasado da palavra máfia, eu estava vendo outro dia, até a cartelização que a Corporação dos Ruas e outras empresas familiares têm aqui em São Paulo, articuladas da maneira mais promíscua com representantes do poder público para manter o transporte como negócio e não como direito, né? Então, acho que essa disputa grande, né, a tarifa zero entra aí como o limite de execução desse projeto. Ao mesmo tempo, acho que cabia uma palavra sobre a tarifa zero, que é muito discutida e se perde um pouco. Tudo isso que a gente conversou, Boulos, acho o seguinte: mobilidade urbana das pessoas no Brasil é um problema político sério. Por quê? Não é para o povo ficar andando por aí, não, senhor. Sabe? Numa sociedade escravagista, preconceituosa, atrasada como a brasileira, não é para o povão ficar aí visitando os amigos, passeando em fim de semana, sabe? Não, senhor, é para ir para o trabalho e voltar. Ponto. E olhe lá. Entendeu? Então é uma forma, sim, de segregação profunda social. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente fala de tarifa de transporte coletivo no Brasil, e de transporte coletivo no Brasil. E isso, portanto, é uma briga complicada, né? Por isso é que eu sempre repito que a tarifa zero é alguma coisa absolutamente possível, do ponto de vista numerológico, aí, sabe, que economista adora fazer, economista neoliberal adora fazer, blá, 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 blá. É banal a solução, tá? Basta rico pagar imposto no Brasil, não precisa mais do que isso, já dá para fazer um monte de coisa, inclusive tarifa zero. Mas, ao mesmo tempo, é quase que impossível.
dentro dos moldes da sociedade absolutamente atrasada que o Brasil tem. Tá? Então, por isso que eu digo, é uma discussão muito interessante a tarifa zero, porque ela vai muito além, aspas, de não pagar o transporte coletivo. Ela vai discutir realmente como é que se dá a forma de organização sociopolítica e econômica atrasada de capitalismo bárbaro, atrasado, que é o que existe no Brasil. Muito bom, Lúcio. Que aula, meu caro. Muito obrigado por recuperar essa memória, né? E por trazer essa memória aqui para o presente pulsante e para a perspectiva nossa de futuro. Acho que aqui esse projeto incrível que vocês fizeram na gestão da Luísa, lá em 90, foi em 90 que foi apresentado, né? 90 ou 91? 90. Assim, esse projeto eu acho que a gente tem que trabalhar para criar um novo caldo social, junto com os movimentos sociais, com o movimento Passe Livre, com quem atua na área, para que a gente coloque como um projeto de futuro, para que ele ajude a iluminar. Tributação progressiva. De onde vem o dinheiro? Eles sempre gostam de perguntar, às vezes cinicamente. O dinheiro vem de imposto sobre quem não paga, não sobre quem já paga. Você pode, inclusive, até fazer um IPTU ainda mais progressivo, isentar quem está nas periferias, né, e fazer um imposto ainda mais progressivo sobre Jardins, sobre Morumbi, né, sobre as regiões mais elitistas da cidade. Né. No mundo todo está se discutindo, por exemplo, hoje, o que a gente tem aqui como ITBI, de transferência de bens imobiliários, está se criando uma alíquota progressiva de ITBI de mansões. Esse debate está sendo feito em Nova York, em outras cidades, em cidades europeias. Ou seja, tem um patrimônio maior, até para evitar a financiarização da moradia, paga mais. Você tem todas as condições de ter um sistema arrecadatório mais justo, mais progressivo e garantir com isso a constituição de direitos sociais mais fundamentais, entre eles o transporte como direito social, através da tarifa zero, através da municipalização de todo o processo, né, e do combate às máfias que hoje controlam o sistema. Lúcio, eu queria te agradecer muitíssimo, te agradecer pelo teu tempo, pela tua inteligência, pela tua lucidez de trazer esse debate para a gente aqui. Vamos continuar conversando, né? Nós vamos ter as outras conversas depois com outros secretários da gestão Erundina. O próximo é o Néder, na quarta que vem, para falar de saúde, da experiência da gestão popular em saúde. Vamos conversar com o Amir, vamos conversar com o Chico Malfitani, que fez o trabalho da comunicação na campanha da Luísa e na gestão, com a Raquel Ronick, com a Hermínia Maricato, com bastante gente boa que construiu essa gestão. Queria agradecer também quem nos acompanhou aqui pelo Instagram, 200 pessoas que nessa hora ouviram a aula do Lúcio, mas também quem está nos acompanhando, outras centenas pelo Facebook e pelo YouTube, que também estão acompanhando. Obrigado mesmo, nós vamos seguir com essa live quarta que vem com o Carlos Néder e deixar aqui para o Lúcio dar suas considerações finais. Obrigado, viu, Lúcio? Não, imagina, Bolsonaro, foi muita satisfação. Eu tenho participado de inúmeras conversas. Amanhã eu vou ter uma conversa com o pessoal do PT, no setorial de transportes do PT. Na sexta-feira eu vou ter uma conversa com o pessoal do MPL. O assunto, o Covid retoma, né, a questão da mobilidade urbana de uma maneira muito forte, envolvendo poluição. Você reparou que a poluição de São Paulo melhorou horrores com a diminuição de tráfego de carro, né? Tem muita coisa aí, né? Tem muito assunto coligado e que está mostrando que essa questão da mobilidade vai ser uma questão séria no pós-Covid. E vai ser uma questão séria e uma disputa pesada, não se iludam. A indústria automobilística já está de prontidão, ela já está soltando por aí que andar de ônibus é antigênico, que o negócio é andar só de automóvel, porque de automóvel você anda fechadinho, não tem contato com ninguém, e assim vai, né? Isso claro que tem o seu lugar, mas também faz parte do negócio, né? Então, claro. Acho que... Então, o pós-Covid, pós-pandemia e a nova prefeitura e a regulamentação do transporte como direito social é uma disputa política muito séria, e eu acho que dá, através dela, de falar tudo o que a gente quer falar a respeito de, afinal de contas, que Brasil que a gente quer. Muito bom, muito bom. Excelente. É o que nós estamos discutindo modelo de cidade e modelo de país. Esse é o tema. Muito bom, Lúcio.
Abração, meu caro. Satisfação Obrigado, você enorme também, falar tudo bom. contigo. Valeu. Tá bom, igual. Tchau, tudo de bom.